Olá, pessoal. Nós vamos, numa série de 6 apresentações, discutir com vocês os aspectos fundamentais do tratamento das metástases cervicais. Por que este tema é considerado crucial para a oncologia de cabeça e pescoço? O problema está exatamente na importância prognóstica da metástase cervical. Um paciente que apresentar um único linfonodo metastático tem reduzida em 50% a sua chance de sobrevida. Deste modo, identificar e tratar corretamente essas metástases tem um impacto significativo no resultado final do tratamento. Esse tratamento era simplificado até os anos 70. Só existia praticamente uma técnica de esvaziamento cervical. Não se discutia tratamento adjuvante. Essa abordagem modificou-se radicalmente nos últimos 30 ou 40 anos. E é sobre essa história, a história das mudanças no tratamento, que nós vamos situar esses 6 temas. Para começar, é importante que nós destaquemos alguns dados históricos para que se compreenda exatamente os progressos que nós obtivemos e para que lado estamos caminhando. Os linfáticos eram estruturas anatômicas absolutamente desconhecidas até aproximadamente 400 anos antes de Cristo, quando foram descritos inicialmente por Hipócrates como veias lácteas encontradas no mesentério. Nós levamos praticamente 20 séculos para que os linfáticos fossem novamente estudados de uma maneira mais abrangente. Nós passamos a identificar outras estruturas linfáticas e não sabíamos exatamente qual era a função dessas estruturas. Somente 20 séculos depois, nós passamos a entender melhor o sistema linfático, com descrições dos anatomistas franceses, italianos e ingleses, que descreveram detalhadamente a existência de outros vasos linfáticos em outras partes do organismo humano. Harvey foi quem realmente separou o sistema linfático do restante do sistema vascular humano. Posteriormente, ainda nos séculos 17 e 18, nós tivemos outras descrições mais detalhadas, como, por exemplo, a existência de válvulas linfáticas. Nós tivemos a descrição da função dos vasos linfáticos, inicialmente feita por William Hunter, e, posteriormente, nós passamos a entender melhor o significado da drenagem linfática regional para os diversos órgãos do corpo humano. Mas foi apenas no final do século XVIII que nós tivemos as melhores publicações em livros sobre os sistemas linfáticos, com detalhes sobre a origem desses vasos, a origem, a distribuição dos linfonodos no organismo, e nós podemos entender melhor o seu funcionamento, particularmente na drenagem dos fluidos corporais. Com respeito à importância dos vasos linfáticos em doenças, a primeira descrição sobre uma metástase linfática foi feita por François Lebrun por volta do final do século XVIII. John Hunter confirmou a importância dessas metástases, confirmou a existência dessas metástases e procurou estudar os mecanismos pelos quais elas estariam ocorrendo, obviamente com as limitações da época. Ashley Cooper foi o indivíduo que descreveu
as bases para a primeira cirurgia oncológica regrada para câncer de mama, com a ressecção de um tumor primário e as metástases. Ele descreveu o que viria a ser o fundamento da cirurgia oncológica: tratar o tumor primário com radicalidade e a drenagem linfática regional. Virchow progrediu muito na descrição dos mecanismos da ocorrência de metástases, e esse trabalho foi completado de maneira brilhante por Waldeyer ao descrever diversas etapas do processo de metastatização com bases puramente anatômicas e patológicas. Se nós considerarmos, né, essa história do desenvolvimento do conhecimento da anatomia, da fisiologia e da fisiopatologia das metástases, torna-se óbvio que isso teria uma grande aplicação no tratamento de pacientes com câncer. Como nós já mencionamos, né, Ashley Cooper descreveu os princípios da cirurgia para o câncer de mama, que viria a ser altamente desenvolvida, né, posteriormente por Halsted. Mas, em meados do século XIX, von Kelius já identificava em câncer de cabeça e pescoço a importância dessas metástases e considerava haver uma grande limitação para a execução do tratamento, tendo em vista as imensas dificuldades que poderiam ser esperadas e o mau prognóstico que essas metástases representavam. Para ele, provavelmente, a existência das metástases significavam que o paciente tinha uma doença incurável. Mas Warren desafiou essa proposição ao realizar dissecções linfonodais. Essas dissecções foram registradas, né, foram consideradas importantes naquele momento, mas elas estavam apenas restritas a um território, a região submandibular, em paciente com tumor de cavidade oral. Não era uma dissecção regrada, uma dissecção de todos os linfonodos do pescoço. Estávamos, portanto, iniciando as primeiras, né, tentativas de abordagem das metástases cervicais. A primeira real descrição de uma ressecção de tumor primário com metástase linfonodal em cabeça e pescoço coube a Kocher, no ano de 1880, né? E essa ressecção é muito parecida com o que viria a ser padronizada por Ward e Robin em 1951, na chamada operação em monobloco, Operação Pultru. Butling, um outro grande nome da história da cirurgia de cabeça e pescoço, aliás, considerado o pai da cirurgia de cabeça e pescoço, preconizava, né, a ressecção dos linfonodos próximos ao tumor primário, no caso de tumores de cavidade oral, à semelhança daquilo que havia sido recomendado por Kocher. Mas ainda não era uma operação totalmente regrada. A primeira descrição de uma técnica de esvaziamento cervical radical envolvendo todos os grupos linfonodais foi feita por von Volkmann no ano de 1882. Infelizmente, essas descrições foram feitas em conferências e registradas em fragmentos. Não se tem ideia exatamente da técnica utilizada por Volkmann. Mas coube a Franciszek Jołdyński, em 1888, a primeira
publicação do que viria a ser chamado, nos dias de hoje, esvaziamento cervical radical. Esta publicação foi recuperada nos anos recentes, ela era totalmente ignorada, né? Ela foi descoberta e fez parte de uma publicação, de uma revisão extensa sobre o assunto, que identificou todos esses cirurgiões europeus que foram os precursores do esvaziamento cervical como conhecemos hoje. Por que o trabalho de Jodziński não ficou tão conhecido, não se popularizou? Porque ele publicou na sua língua pátria, em polonês, né, uma língua pouco conhecida, e por isso essa publicação não ganhou o devido destaque nos diversas escolas médicas do mundo. A prática do esvaziamento, com essas limitações e sem conhecer o trabalho de Jodziński, continuou com Solis Cohen, em câncer da laringe particularmente, outros trabalhos de Henry Butler, especialmente um trabalho colaborativo de 3 instituições, onde ele mostrava melhora da sobrevida dos casos em que as metástases linfonodais eram tratadas. Mas o grande marco da cirurgia de cabeça e pescoço, talvez o trabalho científico mais citado da especialidade, foi o trabalho publicado por Kraili em 1906, embora ele tivesse publicado o mesmo assunto em 1905 numa revista médica de Minnesota, que não ganhou também grande divulgação. Mas essa publicação de 1906 na JAMA teve uma grande repercussão mundial. Foi um marco, né, da cirurgia de cabeça e pescoço. Essa cirurgia era baseada nos princípios descritos por Halsted para o câncer de mama, né, onde se propunha a ressecção em bloco de todos os grupos linfonodais do lado do pescoço afetado. Halsted enfatizava, né, que a cirurgia regrada para o câncer de mama reduzia o risco de recorrências e melhorava as taxas de sobrevida. O mesmo princípio foi utilizado para o Krail, e ele descrevia que uma operação incompleta dissemina e estimula o crescimento, reduz a vida e o conforto dos pacientes. E a única técnica lógica para tratamento dessas metástases seria uma operação em bloco, tal qual foi descrita por Halsted para o câncer da mama. Kraili, nesse trabalho, que abordava o tratamento de 132 pacientes, né, descreveu detalhadamente a anatomia dos linfáticos e descreveu alguns detalhes que são frequentemente ignorados, né? O primeiro detalhe é que quase todos consideram a operação de Krail como uma única operação. O esvaziamento cervical, radical, que vai desde a clavícula até a mandíbula e do músculo trapézio até a linha média. Na verdade, Krail descreveu esvaziamentos mais seletivos, e ele chamava a atenção que para os casos em que não existiam gânglios linfáticos aumentados, nós poderíamos ressecar apenas os grupos linfonodais mais próximos do tumor primário. Isso parece muito estranho, porque nós consideramos, a maioria dos autores considera que a descrição dos esvaziamentos cervicais eletivos, os esvaziamentos que são feitos naqueles pacientes de alto risco, mas sem linfonodos palpáveis, teria sido algo descrito a partir dos anos 50. Não, isso está perfeitamente contemplado no trabalho de Krail. Então, Krail não descreveu só esvaziamento radical, não descreveu só esvaziamento de indicação terapêutica, ou seja, na presença de metástases linfonodais. Krail descreveu esvaziamentos cervicais seletivos de indicação eletiva, né? E isso é um grande mérito desse trabalho original. Krail descreve nesse trabalho, né, que nos últimos casos que ele operou, nos últimos 63 casos operados, ele indicou a técnica e, portanto, para pacientes com metástases presentes, esvaziamentos terapêuticos,
e para pacientes que não tinham metástases detectáveis clinicamente, ou seja, esvaziamentos eletivos. Esse trabalho de Cryo, né, ele, como dissemos anteriormente, é o trabalho mais citado na literatura em cirurgia de cabeça e pescoço, e também, na época do centenário dessa publicação, houve uma revisão sobre o assunto, né, que tivemos a oportunidade de participar, e que se destacam toda a visão de Cryo daquilo que viria a ocorrer nos anos seguintes. Um outro aspecto importante é que parece, à primeira vista, que houve o trabalho de Cryo e depois só um trabalho que nós vamos citar um pouquinho mais adiante, o trabalho de Hayes-Martin em 1951. Mas nesse intervalo houve muita discussão a respeito de possibilidades de mudanças na operação proposta por Cryo, né? Como, por exemplo, Bartlett e Callender, né, propuseram a preservação do nervo acessório e da veia jugular interna, algo que soa muito moderno, como os esvaziamentos chamados esvaziamentos funcionais, que tornaram-se bem conhecidos a partir dos anos 60. Né? A preservação da veia, do músculo esternocleidomastoide, a preservação do nervo acessório, foram sempre apresentados por diversos outros autores. Darjan, por exemplo, em 1945, descreve o esvaziamento bilateral com preservação das veias jugulares internas, com isso reduzindo a morbidade do tratamento. Blair e Brown, né, apresentavam já em 1933, né, as razões pelas quais o nervo acessório deveria ser ressecado. Nenhuma das razões funcionais, nenhuma das razões estéticas que poderiam ser de interesse dos pacientes. O interesse aqui era do cirurgião, né? A ressecção do nervo acessório facilita a dissecção completa dos linfonodos e ela reduziria o tempo cirúrgico. Essa era a opinião de Blair e Brown, e essa opinião vigorou por muito tempo. Ela foi muito mais forte do que todos os outros autores, do que todas as outras publicações sobre o assunto até 1951. Em 1951, nós temos um outro grande marco da técnica dos esvaziamentos cervicais, nessa publicação do Hayes-Martin na revista Câncer. Uma série maior de pacientes, quase 600 pacientes, com uma taxa de mortalidade mais baixa que a descrita por Cryo. Cryo tinha aproximadamente 8% de mortalidade na sua série, Martin tinha 3,4%, e ele descreve taxas de sobrevida maiores que 5 anos em 34% dos pacientes, o que foi um grande feito para a época, né? Onde a maioria dos pacientes era diagnosticado com tumores em estádios bastante avançados. No entanto, Martin tinha algumas divergências fundamentais em relação ao trabalho de Cryo. A primeira delas é que, se existem metástases linfonodais, está indicado o esvaziamento cervical. Se não existem metástases detectadas clinicamente, não se indica esvaziamento cervical. Então, o Hayes-Martin era totalmente contrário à ideia de esvaziamentos cervicais eletivos. Ideia que já havia sido, como dissemos, apresentada inicialmente por Cryo. A única situação em que Martin considerava plausível operar-se um pescoço negativo era aquela situação em que, para acessar o tumor primário, houvesse necessidade de um acesso transcervical. Nessa situação, ele dizia, uma vez no pescoço, esvazia o pescoço. E essa frase se repete até os dias de hoje, né? Essa indicação é indiscutível,
né? Mas o grande pecado do trabalho de Martin foi exatamente ser contrário aos esvaziamentos eletivos. E esse trabalho teve uma influência enorme em tudo que se fez em cirurgia de cabeça e pescoço nas décadas seguintes. Martin descreveu ainda, nesse trabalho, algo que viria a ser praticamente a regra a partir dos anos 60. Um tumor avançado deve ser tratado preferentemente com combinações terapêuticas. Então, Martin abriu o caminho para o tratamento adjuvante com o uso da radioterapia pré-operatória ou pós-operatória em pacientes com câncer avançado. Isso foi um dos grandes avanços da visão de Hayes-Martin naquele momento. Mas Hayes-Martin cometeu um pecado que ele deve tentar evitar, né? Ele foi um tanto arrogante quando dizia que, naquele momento, 1951, não existem controvérsias sobre como ou quando o esvaziamento cervical deve ser feito. Deve ser feito do jeito que Hayes-Martin recomenda, né? Somente de forma terapêutica e, com aquela pequena exceção, de forma eletiva. O esvaziamento cervical, a partir dessa publicação, passou a ser considerado um dogma que dificilmente poderia ser questionado. Nós veremos a seguir que esse dogma foi questionado, sim, por diversos autores, particularmente fora dos Estados Unidos. E nós passaremos, então, a entender as modificações que foram feitas nos esvaziamentos cervicais radicais, visando preservar estética e função sem comprometer o resultado oncológico. Então, no próximo bloco, passaremos a discutir as modificações do esvaziamento cervical a partir dos anos 50.